faço parte do grupo de produção de ambientes interativos e objetos de aprendizagem ativa. Esse trabalho é um trabalho conjunto, né, feito por mim, pelo Atílio e a Fátima e o professor Aires, onde o Atílio ele participou de um projeto de intercâmbio lá em Itá, né, com o professor Richard. Ele até pediu desculpas por não poder estar aqui, ele está terminando o mestrado e hoje está no Canadá. Né? Assim, alguns dos aspectos técnicos foi bem trabalhado pelo Atílio. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta desses aspectos, mas qualquer coisa eu acho que o professor Richard também deve estar a par do processo que a gente vai apresentar. Esse é o roteiro da apresentação. Né? A gente vai apresentar a introdução, falar um pouco sobre a adaptação, relatar a experiência e os resultados, né, que são as etapas do processo de localização que foi realizado, e a conclusão e a perspectiva de trabalhos futuros para esse trabalho. Os repositórios, hoje, os recursos educacionais digitais, eles são disponíveis em repositórios, né, tanto nacionais quanto internacionais. E muitas vezes esses materiais, eles são acessados por nós, professores, eu sou professora de matemática, né, mas muitas vezes a gente não consegue utilizá-los, os recursos que estão disponíveis nesses repositórios, pelo fato da língua, da cultura, de vários aspectos que muitas vezes impede a utilização desses materiais. Então, esse trabalho tem como objetivo apresentar uma técnica de adaptação empregada para realizar ajustes técnicos e pedagógicos em rede americano na área de matemática. Quando a gente fala de localização, a gente fala que é um tipo de adaptação, né? No caso da localização que nós fizemos nesses materiais, ela é uma localização de tipo personalização, porque ele trabalha a nível de código-fonte, né? E por que adaptar o RED? Como eu falei, a necessidade de adaptar o RED é questão de custo. Você está produzindo um novo RED, um novo objeto de aprendizagem, vai encarecer, vai demandar tempo, vai demandar diversos aspectos que muitas vezes não vale a pena estar refazendo todo esse material. Então, por que não adaptar? Então, que características esse material precisa ter para que ele possa ser adaptado? Né? Como é que a gente pode facilitar esse processo? Como eu falei, o idioma e a cultura, ela geralmente é o aspecto que faz com que nós, professores, muitas vezes não utilizemos esse material. O idioma, muitas vezes, em repositórios, o grande material que tem hoje em repositórios é em língua inglesa, né? Alguns em espanhol. Já temos muitos objetos de aprendizagem no BIOI que são em português, né? Nós, do Proativo, desenvolvemos objetos em português, mas nem sempre é só o idioma que interfere. O caso também da cultura, né? Como a professora Fátima falou mais cedo, hoje na apresentação, às vezes uma fruta que eu uso numa região, que é comum numa região e outra, as crianças ou os alunos não conhecem essa fruta, isso pode ser um empecilho para se utilizar esse material, como também aspectos culturais de personalização de pessoas, né, de como as pessoas se apresentam. Então, isso acaba por interferir na utilização. E assim, o que a gente entende é que esses materiais eles precisam ser reusados. Né? E como é que eles podem ser reusados? Eles estão em repositórios e a partir da catalogação desses repositórios, isso proporciona que a gente utilize esses materiais. Né? Só que o fato dele estar no repositório não faz com que a gente utilize, porque nem sempre dá para utilizar. Então daí vem a ideia de você precisar fazer a adaptação desses materiais. Né? Então a gente precisa o quê? De fazer uma tradução textual e muitas vezes fazer a localização em relação ao contexto com que esse material foi produzido. Então, a gente precisa tornar esses recursos mais flexíveis. Né? Com relação aos aspectos de matemática, né, a gente tem a questão do design, como eu falei, mas a gente também tem as notações matemáticas, que muitas vezes a forma como eu trabalho a matemática aqui no Brasil, que não é igual como na Austrália, não é igual como nos Estados Unidos. Né? Eu trouxe como exemplo aqui essa notação matemática, né, da Dagiane e Linsky, né, que são como é que é trabalhada a divisão, a multiplicação e a divisão em diversos países. Então isso faz com que, às vezes, a forma como eu trabalho aqui no Brasil não é como se trabalha lá. Né? A gente vai dar um exemplo também com o material que foi localizado. Então assim, a nossa experiência, né, ela começou
a partir de um projeto de intercâmbio entre universidades brasileiras, né, no caso a UFC e a Unicamp, e universidades americanas, como a Utah e Geórgia. No caso, esse material ele foi trabalhado em Utah, né, na Universidade de Utah. São materiais da NLVM, que é um repositório que tem lá, certo? 8 estudantes eles se juntaram, né, trabalharam em grupos para trabalhar num processo para fazer essa localização desses materiais. Né? Os materiais que foram previamente trabalhados foram esses 6 materiais, que foram gráfico de base, gráfico de... que é em português, tá, gente? O nome deles não é esse. Né? Um material de gráficos, material dourado, blocos espaciais e o DIF. A gente vai focar aqui apenas no gráfico de barras e gráfico de pizza, porque foi apenas eles que chegaram à escola para fazer o teste na escola no contexto brasileiro. Então acho que o interessante é saber como é que chega lá na escola esse material depois de localizado, tá certo? Bom, aqui são os 2 materiais que foram localizados, aqui já estão traduzidos e já estão localizados, porque na realidade houve uma tradução textual, a gente pode observar aqui que já está tudo em português, mas também teve outros aspectos que foram observados que eu vou já delimitar. Esse material ele foi feito em tecnologia Java e Applets, plataforma independente, né? Eu preciso de ter acesso à internet, mas eu também posso fazer o download. Hoje, no repositório lá da biblioteca, existe uma versão free, mas normalmente precisa de licença para a gente fazer o download. Ele não é uma licença livre, mas ele foi liberado pela NLVM para a gente fazer esse trabalho, né? E as questões pedagógicas desse objeto, eles são bem interessantes, porque aqui eu trabalho com gráfico de barras e gráfico de setores, e esses OAs eles podem muito bem ser inseridos em diversos níveis de escolaridade aqui no Brasil. Uma vez que gráficos de barras e gráficos de setores, eles são vistos no bloco de tratamento de informação, que é um bloco que está pertencente à matemática, ao currículo da matemática presente nos PCNs, né, nos parâmetros curriculares nacionais. Nós fizemos um teste com esse material com alunos do 7º ano, eu vou apresentar mais à frente. Aqui é o processo, tá? O processo ele contou de 4 etapas. Na primeira etapa, depois de selecionado o material que a gente ia localizar, foi feita uma seleção lá de acordo com a disponibilidade. Eles escolheram esses 6 materiais que a gente apresentou e foi construído documentos para fazer a localização. Primeiro foi feita uma análise de cada software, né, para depois fazer a revisão dos documentos, fazer a localização a nível de código-fonte e fazer os testes na escola. Eu vou detalhar cada processo, né? Na primeira etapa, a gente gerou 2 documentos, que é o Backward Design e o eu sou péssimo em inglês, tá, gente? Localization Rubric, né? Que, na realidade, esses 2 documentos, eles precisam trabalhar em conjunto, tá? Para mim gerar o Backward Design, que é uma espécie de design pedagógico, eu preciso do Localization Rubric, né? Que é um conjunto de perguntas que é para o preenchimento do DP. E o objetivo é exatamente apontar os resultados para determinadas evidências de aprendizagem. O que é que eu queria que meus alunos aprendessem a utilizar cada objeto de aprendizagem deles, tá? Aqui eu vou detalhar melhor, para vocês entenderem que tipo de perguntas que nós fazíamos para construir esses documentos, tá? O Localization Rubric, ele fazia perguntas com relação ao que o aluno, que o professor, como é que eu poderia adaptar a ferramenta, como é que eu poderia integrar a ferramenta à utilização educacional, como eu posso aperfeiçoar a comunicação e a colaboração do projeto multicultural, qual o melhor modo de produzir um OA, de modo que ele possa ser facilmente localizado, para então eu preencher o Backward Design Template, né, que é o design pedagógico, como normalmente nós aqui do Proativo conhecemos, usamos esse termo dentro do nosso processo de produção. Então, qual era o objetivo do DP? Era identificar exatamente o que é que o aluno brasileiro precisava saber em termos de currículo, né, para que o objeto de aprendizagem pudesse proporcionar isso aos nossos alunos. Como é que eu posso
como professora, saber que meu aluno, ao utilizar esse material, ele aprendeu. Era outro ponto que a gente precisava deixar bem claro nos documentos. E assim também, como é que eu posso planejar e desenvolver atividades com o uso desse material aqui no contexto brasileiro. Então, esses 3 pontos, eles foram muito importantes para determinar e fazer com que, em alguns pontos, a gente precisasse fazer algumas mudanças do que havia sido planejado inicialmente na versão inglesa, né, na versão americana, na realidade. Na segunda etapa, depois de analisar esses documentos, preencher todos esses documentos, como eram grupos, né? A gente eram 8 alunos e tinham vários grupos. Esses documentos eram trocados entre os grupos para que eles pudessem analisar. Esses grupos eram multiculturais, tinham alunos de computação, tinha alunos de ciências sociais, então tinham vários alunos e de várias localidades, né? Tinha americanos, tinham brasileiros, tinha a Gisela, da onde era? Não lembro, República Dominicana, né? A Gisela, pronto, da República Dominicana. Então eles eram de países diferentes, de culturas diferentes, e a partir daí eles trocavam esses documentos e analisavam mais uma vez esses documentos para ver se tinha algum outro ponto que precisava ser revisto dentro do material, né? A terceira etapa já é a nível de código e interface, tá? Foi feita a tradução, lógico, da língua inglesa para a língua portuguesa, né? E foi modificado os códigos a nível de código e design do RED. Em termos de design, as modificações foram muito pequenas, porque se vocês observarem inicialmente, o material ele tinha um único cenário, era apenas um manipulativo, né? Então acabou por facilitar o design. Apesar de o texto em inglês normalmente ser um texto menor, né, do que em português, não precisou aumentar muito os campos, né? Então a gente não teve muitos problemas, mas precisou inserir, por exemplo, atividades que antes no ano anterior, né, na língua inglesa não tinha, que é esse aqui, ó. Antes, se você pegar aqui o cenário, a gente tem esses pontos aqui, né, que antes eu precisava só voltar, eu acessava o material e eu apenas voltava. Nós quando fizemos esse processo, inserimos atividades, né, pensando no contexto brasileiro, para ajudar os professores que, segundo a forma como normalmente nós no Proativo fazemos, nós seguimos muito o modelo do RIVED, usando o guia do professor. Então a gente entende que os professores muitas vezes precisam consultar esse guia do professor, e essas atividades acabavam por auxiliar os professores a gente pensou, né, que auxiliaria os professores a utilizar melhor esse material. Na quarta etapa, no teste das escolas, esse aqui é só o teste que a gente utilizou para validar esse material, mas já foram utilizados em outros momentos fora esse, certo? Foram inicialmente com 15 alunos numa escola municipal lá de Fortaleza, do 7º ano. Essa turma foi escolhida devido à disponibilidade. Como era um projeto de intercâmbio, esses alunos vieram de Utah para o Brasil, e além desse projeto que a gente chamou de projeto Manipulativos Digitais, a gente também teve um outro projeto, que foi um projeto para desenvolver um ponto digital na escola. Então, a gente já estava nessa escola, então facilitou a gente conseguir a liberação da escola para a gente trabalhar com essa turma, né? Essa turma ia no contraturno, né, no horário contrário ao que eles estudam, né? A gente não escolheu o aluno X ou o aluno Y, na realidade esses alunos eles foram convidados a participar desse trabalho, e aqueles que quiseram ir foram exatamente 15 alunos e ficaram com a gente até o final desse teste, né? Então a gente verificou o quê? A adequação curricular desse material, as atividades também que foram desenvolvidas, né? Como é que os alunos também evoluíam em termos de estratégias de construção, por exemplo, como é que eles compreendiam antes? A gente fez um teste, um teste diagnóstico para saber o que é que eles sabiam de gráficos, o que é que eles não sabiam, para saber também como é que esse material passou a ajudá-los nos conhecimentos com relação a gráfico de barras e gráfico de setores. Então a gente percebeu que uma evolução das estratégias, principalmente com relação a gráfico de barras, em gráfico de setores houve alguma melhoria, mas bem limitada, a gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente. Também percebemos uma melhoria com relação aos conhecimentos de interpretar e construir gráficos, tanto de barras quanto de setores. Aqui a gente trouxe algumas fotos para exemplificar. Aqui essa primeira foto é para mostrar
avaliação diagnóstica que foi feita, inicialmente sem o uso do computador. Né? Inicialmente, alguns dos alunos achavam que isso aqui era um gráfico de barras. A gente fez quadradinhos para eles colarem, né? Para construir o gráfico de barras. Eles usaram vários tipos de gráficos que não eram gráficos de barras. Né? Para eles, isso aqui era um gráfico de barras que representava. Aqui uma aluna também fazendo um gráfico de setores, aqui a gente pode ver, que aqui pode até a gente dizer que é um gráfico, né? Mas na realidade de setores não é. Né? Aqui algumas atividades que eles faziam no laboratório de informática. Né? A gente criou algumas atividades, inclusive no americano, ele previa atividades com uso de MMs para fazer a construção de gráficos. E a gente viu que, por exemplo, o MM, além de ser uma realidade, o custo muito alto aqui para a escola pública brasileira, ainda tinha o fato de levar o MM para dentro do laboratório, sujar, que é derretia, porque aqui é muito quente, né? Então a gente usou com bombons, o que é fechadinho, e depois eles podiam sair, quando sair do laboratório, poderiam comer o bombom, mas o bombom era fechadinho. Então a gente precisou fazer algumas modificações. Eu sei que são aspectos simples, mas que precisam ser observados, porque senão acaba inviabilizando o trabalho, né? A gente percebeu que, apesar de grandes possibilidades que esse material proporcionou em relação à aprendizagem, a gente percebeu grandes limitações. Né? O OA gráfico de barras, eles têm categorias, o local para colocar as categorias, mas as cores são fixas. Então, o que é que acontece? Se eu trabalho com bombons, os alunos, a primeira coisa quando você entrega os bombons, o que é que eles pensam? As cores. Eu pensei que ia pensar nos sabores, mas eles pensaram nas cores. E quando eu boto lá vermelho, amarelo, azul, e a barra lá, em vez de ser vermelho, amarelo, azul, preta, rosa e laranja, complica a visualização desse gráfico. Né? Outro ponto também, que como ele foi feito em Java Applets, os sinais gráficos eles não apareciam. Então, por exemplo, se eu escrevia maçã, aparecia maca. Isso acaba por dificultar, né? Isso acaba sendo um empecilho. A gente precisou também fazer modificações na atividade, como no caso do MM, e outras situações também que eles usavam muito com músicas, né? Para fazer a contagem das palavras. Isso acabou inviabilizando o trabalho aqui. A gente acabou não utilizando esse tipo de atividade. A gente também percebeu a necessidade de criação de outras funcionalidades que hoje não tem no OA. Que é a inserção de título com gráfico de setores, que só tem no gráfico de barras, que a gente sabe que o título é importante. O campo de inserção da fonte de pesquisa, no caso no gráfico de barras também, gráfico de barras e de setores é importante. E a possibilidade de alterar as cores, como eu falei, né? As cores dos gráficos, tanto de setores quanto de barras, que eram fixas. Além da permissão de salvar e imprimir, que não há permissão, e a gente, para conseguir fazer as construções, a gente fazia um print da tela e depois tinha que levar para o Paint, recortar, era uma mão de obra danada, né? Mas deu certo. E por fim, a gente percebe que, apesar desses problemas que a gente detectou, esse trabalho ele focou não apenas em produzir, mas investigar e desenvolver o processo apresentado, e ver como é que a gente pode melhorar esse processo, né? Os heads precisam ser criados considerando a utilização de diferentes contextos. No caso desse material, a gente percebe que os códigos deles facilitaram a adaptação, a localização. Eu lembro que o Atílio falava muito, olha, eu não precisava nem saber programar, era só abrir lá uma coisa de texto para fazer a tradução, por exemplo, e traduzir. Foi muito fácil, né? Ele falou que foi muito fácil. O que foi complicado foi pensar exatamente no contexto do Brasil, como é que esse material poderia ser utilizado aqui dentro do Brasil. Na realidade, eu também posso acrescentar que eu continuei o trabalho com esse material para minha dissertação. E, apesar de todas essas limitações, a gente conseguiu grandes ganhos com uma turma de 5º ano usando esse material. Apesar de não ter o título, apesar de não conseguir salvar, esse material ele foi muito bem aceito dentro da escola e proporcionou grandes aprendizagens às crianças, inclusive com relação a gráfico de setores, que a gente percebeu que esse trabalho não foi tão bem não teve uma evolução tão consistente nesse primeiro, devido à metodologia que a gente estava adotando, e não por conta da limitação do OA. E com trabalhos futuros, a gente quer identificar outras formas de adaptar e, consequentemente, localizar os heads. Na realidade, esse trabalho é anterior ao trabalho da professora Fátima, né, que hoje trabalha com a ideia da customização guiada, e a gente entende que isso na realidade, a gente pretende fazer o trabalho com esse material usando a técnica que a professora Fátima apresentou mais cedo.
É isso, gente. Obrigada.